Olá, olá, seja bem-vinda, sejam todos bem-vindos. Hoje estamos dando continuidade a uma série de aulas gratuitas, onde levamos o conhecimento da quirologia, mas um conhecimento que foi elaborado a partir de um olhar contextualizado, né, no nosso aqui e agora, a partir de uma experiência de resgate, né, desse conhecimento, e tenho como missão compartilhar com vocês, levar para a vida de vocês, seja através dos atendimentos, ou seja através do curso Quirologia Brasil, para quem realmente quer aprender comigo, né, onde eu passo de maneira clara tudo que eu sei, tá? Tudo que eu alcanço em termos da quirologia. E hoje a gente está aqui para também desmistificar, né, para a gente desconstruir esse estereótipo de leitura de mãos como algo só ligado à previsão do futuro, à adivinhação, ou como se fosse um oráculo de responder perguntas, né? A quirologia, ela pode muito mais, ela pode realmente levar você numa viagem profunda, num mergulho imenso dentro do seu ser. E é sobre esse mergulho que a gente vai falar hoje. Vocês sabem a diferença entre sorte e destino? Vocês conseguem entender a diferença entre essas duas coisas? Destino seria algo imutável, correto? Seria um traço, um caminho que já está fixo, né? E no qual vai trazer circunstâncias à sua vida. Diferentemente de sorte, que sorte é algo que pode dar certo ou dar errado, né? Eu posso acertar ou eu posso errar. Então depende das minhas escolhas, exatamente. Depende ao acaso. Toda vez que eu tô fazendo uma escolha, toda vez que eu tô decidindo alguma coisa, a gente nunca tem 100% certeza se aquilo vai ter um resultado esperado. Então é algo onde a gente depende de uma certa sorte, né? Onde a gente depende de uma porcentagem aí de alinhamentos, tá? Então, nas nossas mãos a gente vai encontrar questões relacionadas ao destino e características relacionadas à sorte, tá? Deixando claro que isso não vai caracterizar previsões de certa forma imutáveis, porque a gente sempre vai estar associando essas duas forças, a força fixa, a força que rege o destino, e a força mutável, que é a força que rege a sua sorte, e ela pode ser modificada pelo seu posicionamento, tá? Tudo depende de você estar com a postura certa, né? Diante da circunstância, diríamos assim, alinhada, né? Porque uma coisa que é importante também é a gente parar de ter esse olhar dualista para o mundo,
um olhar onde a gente está sempre classificando, julgando as coisas entre dois polos. Que polos são esses? O bom e o ruim, o certo e o errado, né? Então, essa é uma visão que ela é fruto, tá, da nossa educação cultural, né, de raízes judaicos cristãs, aonde essa visão, né, do pecado, do certo ou do errado, ela acabou sendo muito enraizada, né, muito embutida no nosso olhar. E esse é um olhar que vai estar sempre levando a gente a estar fazendo uma conta diante dos nossos acontecimentos, onde às vezes a gente se sente mais negativo do que positivo, né? E essa coisa do certo e errado, tudo depende do contexto. Às vezes uma coisa em determinado contexto ela vai ser boa e em outro contexto essa mesma coisa vai ter outras características, tá? Então é muito difícil a gente encerrar a nossa visão do mundo classificando tudo que existe entre esse certo e errado, tá? Porque a gente vai o quê? A gente vai excluindo o errado, a gente vai marginalizando o errado, correto? A gente vai criando uma comunicação de crítica, né? Uma comunicação muito negativa com aquilo que a gente vai classificando de errado, né? Como se aquilo não tivesse o direito de existir, né? Como se aquilo não tivesse uma função na natureza das coisas, tá? E logo a gente acaba levando esse olhar pra gente mesmo, onde a gente tá sempre se classificando as nossas emoções, classificando as nossas reações, classificando os nossos sentimentos entre certo e errado, os nossos pensamentos entre certo e errado. E com essa postura, a gente acaba se distanciando de uma possibilidade de acolhimento, né? Para que a gente tenha a integridade de todo o nosso eu, porque a gente só vai se sentir pleno quando a gente acolher todas as partes do nosso eu, todas as partes, né? Mesmo aquela que eu julgo ser errada, ser suja, ser inapropriada, né? Então, assim, essa autocrítica constante, né? Ela é muito pesada e ela é muito herança, né, da nossa cultura. Ela é muito herança da visão cosmogênica aqui. Fomos, assim, na maior parte inseridos, né? Onde a gente vai ter um céu e um inferno, né? Um certo, um errado. Ou eu tô indo para o céu, ou eu tô indo para o inferno. Mas, enfim, eu não estou aqui, né, para criticar nenhuma religião, mas sempre estamos pensando, né, sobre a visão cosmogênica que estamos usando, né, no nosso dia a dia. É muito importante a gente entender isso, que tipo de visão eu estou usando no meu dia a dia. Como que essa visão organiza as coisas, como que essa visão classifica as coisas, como que eu acomodo tudo isso dentro de mim. E realmente questionar se essa é a visão que realmente está de acordo com a minha essência, com o meu coração, com o que eu julgo ser mais sofisticado, né, mais verdadeiro. Então é muito importante também. E a quirologia vai levar a gente, né, através desse mergulho todo. Então, eu quero falar um pouquinho com vocês hoje sobre essa sorte e destino. E para isso nós vamos falar sobre essências, sobre arquétipos, tá?
tudo que existe no mundo foi feito a partir de uma essência, foi feito a partir de um padrão, foi feito a partir de um estado, tá? E tudo que existe carrega uma assinatura dessa essência, né? Carrega um traço, carrega uma característica, carrega propriedades que vão nos levar até essa essência. E quando eu falo tudo que existe, isso quer dizer que não são apenas os seres humanos, né? Todos os seres vivos são feitos com as mesmas essências que nos compõem como humanos, né? Então isso inclui o reino animal, o reino vegetal, o reino mineral, né? Tudo que existe carrega um princípio, carrega uma essência. E cada essência dessa, ela possui propriedades. Ela age de um jeito na natureza. Ela obedece às leis da natureza e ela atua, ela cumpre uma função. A forma que ela se integra, a forma que ela se mistura, sempre vai trazer uma função que aquela essência carrega e executa na natureza. E aí eu pergunto para vocês, vocês conhecem a essência de vocês? Você conhece a sua essência? Você sabe qual é a sua essência? Se eu pedisse para vocês definirem a essência de vocês, de que forma vocês fariam isso? Vocês conseguiriam elaborar isso numa linguagem de palavras? Então, às vezes é muito difícil, né? Mesmo que seja algo que a gente carrega dentro da gente, mesmo que seja a nossa parte mais profunda, mais antiga, né? Mais plena, mais pura, a essência ela é sempre pura, tá? A essência ela nunca modifica o princípio primordial que a define, tá? Então a essência ela sempre vai ser uma parte tua que vai te conectar, vai ser um caminho de conexão com a sua criação, né? Com o momento que essa essência passou a existir e de que forma ela passou a existir. Então, sempre que a gente busca a nossa essência, a gente está se conectando, tá? Com o nosso ancestral primordial, tá? Com um nível de consciência mais antigo e que conserva a pureza, tá? Porque uma essência, ela nunca modifica o que define ela ser aquilo, né? Então é como uma espécie de mônada, tá? Se você for pegando você, alguém que tá aqui, né? João Alves, por exemplo, e a gente for vendo, o João é extrovertido, ele também é guerreiro, ele também é animado, ele gosta de brincar e não sei o que, a gente for tirando todas as cascas, tudo que você faz, até chegar na parte que não dá para dividir mais, não dá para tirar casca mais. Seria o núcleo, né? Uma espécie de mônada que guarda essa essência primordial do seu ser. Então, tudo que existe foi feito a partir de uma essência, tá? E a conexão com essa essência é uma conexão com aquilo que realmente vai te nutrir,
aquilo que realmente vai te dar sustentação, a sua identidade, né? O seu eu sou, aquela parte indivisível, indispensável do seu ser. Fazendo uma referência a Rumi, né? A Jalaluddin Rumi. Jalaluddin Rumi fala, né? Um dia tudo vai ser tirado de você, né? Você pode constituir família, constituir uma carreira, fazer um trabalho maravilhoso, mas um dia tudo vai ser tirado de você, até o seu corpo, né? E aí o que sobra? Como que você vai ficar? Né? Então, diríamos que essa essência seria essa parte incorruptível do nosso eu, uma parte que ela não se altera com o que a gente vive, que ela não é corrompida, tá? Pela cultura, pelas dificuldades, pelas crenças, pelas tradições, né? Pelos os costumes de uma época. Ela sempre vai manter uma natureza atemporal, tá? E quando a gente conhece essa essência que a gente tem, a gente encontra um lugar de muita sustentação, tá? Para nossa própria personalidade, um lugar de muito conforto, um lugar aonde nós conseguimos achar aquela fonte inesgotável de energia que sempre está nos dando forças, tá? Nos altos e baixos da vida. Só que às vezes é muito difícil a gente conhecer a nossa essência, né? A quirologia, ela foi a grande ferramenta, um grande presente da vida para que eu fosse de encontro à minha essência, mas até para mim conseguir desenvolver essa visão através de um conhecimento técnico que eu já carregava, foram décadas de busca, né? Décadas de acertos e erros, né? De tentativas, até que, enfim, conseguir chegar no que seria um encontro com esse discernimento, com a consciência da minha própria essência, tá? Então, todo mundo tem uma essência. E as nossas mãos, elas vão carregar a assinatura das nossas essências, onde eu também gosto de chamar essas essências de arquétipos, tá? O que são arquétipos? Arquétipos são padrões, né, da natureza, são padrões de circunstâncias, são padrões que vão reger circunstâncias comuns, uma natureza comum e características comuns que todo mundo vai se identificar, né? Se você tiver a mesma essência que a minha, a gente vai se identificar com as mesmas coisas, né? A gente vai se identificar com essas mesmas circunstâncias, com esses mesmos padrões. E esses padrões, eles se interam muito nos nossos gostos, nas nossas vontades, nos nossos desejos, nos nossos reflexos, nas reações que tendemos a assumir. Então, todo mundo nasce com uma essência, tá? Todo mundo nasce com um padrão desse, né? Na tradição africana, na visão africana, se chama de ori, né? Todo mundo tem um ori, todo mundo tem ali um arquétipo, uma essência nesse ori, tá? Eu gosto muito da tradição africana, né? Nesse estudo
na minha pesquisa sobre arquétipos, eu não encontrei no mundo uma visão mais sofisticada do que a visão africana sobre os arquétipos, tá? Porque se a gente chega numa visão romana, tipo Vênus, tá? Ou que a gente acha super sofisticado, tipo a visão grega, né? Que mais influenciou ali a nossa forma ocidental, a gente tem uma Vênus. Quando a gente chega na África, a gente tem mais de 200 e poucos subdivisões de Vênus, tá? Então, eles pegaram esse arquétipo e entenderam todas as variações possíveis desse arquétipo na natureza, nas circunstâncias, né? E tem esse conhecimento de uma forma extremamente elaborada, concreta, né? E simples ao mesmo tempo. Então, enfim, voltando para os nossos arquétipos. Quando a gente chega nessas essências, tá? A gente se conecta muito com o pensamento mitológico, tá? Por que que a gente se conecta com o pensamento mitológico? Porque o pensamento mitológico foi a forma que as civilizações encontraram de observar essas essências, de descrever essas essências, de elaborar uma visão sobre essas essências. Então, todas as essências da criação, elas foram compreendidas por cada etnia, por cada civilização dentro da sua visão mitológica, dentro do seu sagrado, muitas vezes, tá? Esse até foi um dos motivos no qual eu me tornei uma estudiosa sobre religiões, uma estudiosa sobre teologia em geral, né? E me fez a vivenciar muitas religiões, né? De vivenciar muitas iniciações de várias culturas, porque o arquétipo ele é muito interessante no seguinte: é muito difícil você compreender o arquétipo intelectualmente, tá? Você pode ler tudo sobre determinado arquétipo, mas você realmente só vai compreendê-lo o dia que você vivenciá-lo, o dia que ele realmente desabrochar e se abrir e fizer parte de você, dentro de você, tá? Então, por mais que a gente tente entender através da linha do pensamento, tá? Muitas vezes a consciência mental, ela não vai abarcar o que? A consciência emocional, que a gente falou sobre ontem, né? Os 3 níveis de consciência. E principalmente a consciência aqui do corpo físico. Porque um arquétipo, quando ele está ativo numa pessoa, ele coordena o sistema endócrino dessa pessoa. É ele que vai determinar as quantidades de hormônios a serem liberadas no organismo de cada pessoa, né? E é justamente essa quantidade de hormônios que vai determinar como que aquela pessoa tende a se comportar, como que aquela pessoa tende a agir, tá? Então, quando nós estamos falando sobre os arquétipos, as essências, nós estamos falando de características imutáveis, tá? E de forças que existem muito antes de nós, né? Forças que existem talvez muito antes até do nosso mundo ser um mundo. E a gente associa os livros de quirologia a que as pessoas têm acesso, vai ser sempre aquela visão de associação com os astros, né? Então, de Vênus, Saturno,
Netuno, Urano, Plutão, Lua, Marte, Mercúrio, Sol, tá? E aí a gente pensa, então o arquétipo é o Sol. Então a essência Sol é o Sol, né? Não, talvez esse arquétipo Vênus não é a bola que está lá no céu, não é o planeta que está lá no céu. É algo que existe muito antes daquele planeta estar lá no céu. É algo que justamente sustentou, organizou e definiu para que o cosmos assumisse a organização que assume hoje, que ocupa hoje, né? Que não é tão caótico assim, porque tudo poderia estar se chocando lá no céu, mas incrivelmente tudo se organiza em torno de uma estrela, nada está se chocando com nada, né? Por enquanto. Então, quando a gente está falando dos arquétipos, a gente está falando de forças que estão sendo observadas muito antes da nossa própria consciência existir, tá? Então, se é algo que não muda, né? Mas é algo que o quê? É algo que, de certa forma, se esconde dentro dos corpos, tá? É algo que se esconde debaixo das personalidades. Dentro da visão alquímica, por exemplo, a gente vai chegar em 3 corpos, né, essenciais, que é alma, espírito e corpo físico, né, que seria enxofre, mercúrio e sal, tá? Se a gente for pegar tudo que existe e decompor, a gente vai chegar nesses 3 princípios químicos, tá? Só que o que acontece? A alma, né, o enxofre, o que seria essa essência, ela vai sendo presa, carregada pelo espírito. E o espírito vai sendo carregado pelo corpo. Então, muitas vezes, a nossa essência, ela está aprisionada, ela está abafada, ela está soterrada por debaixo de camadas e mais camadas da nossa personalidade. Por isso que tem aquele ditado que diz: quem vê cara não vê coração, né? Muitas vezes a gente tem uma impressão de uma pessoa convivendo um pouco com ela, mas só depois de uma longa convivência é que a gente realmente consegue ter acesso ao que realmente define o caráter, a essência daquela pessoa, tá? Então, essas essências, elas existem em tudo. Até no aquilo que você julga ser a pior coisa do mundo, né? Talvez até dentro dos aspectos humanos, coisas que vocês julgam ser o mais abominável, o mais inaceitável possível. Até esse ser mais inaceitável possível possui enterrado dentro dele uma essência, tá? E essa essência é incorruptível, tá? Então, quais são as essências que a gente trabalha na quirologia, tá? Eu não vou usar os nomes populares, né? Mas o que seria a essência desses nomes que a gente conhece, tá? Então, geralmente é mais, mas a gente começa com o princípio de 7 essências, 7 assinaturas presentes no teu corpo, presentes nas suas mãos. Quais são essas 7 assinaturas? O caçador, o juiz, o herói, o comunicador,
a materializadora e o arquétipo da mãe, tá? Então, são esses 7 arquétipos que a gente trabalha a princípio, tá? Porque depois eles vão evoluir para outros arquétipos um pouco mais antigos, tá? E o que que acontece? A mão humana, ela tem uma característica comum, independente da idade, dependente do gênero, correto? E que característica comum é essa? Ela é composta por 5 dedos, né? Por uma estrutura óssea comum para todo mundo. Então, todo mundo tem acesso a esses 7 arquétipos. Todo mundo, em algum momento da vida, vai precisar fazer uso de alguma dessas essências. Só que existe uma essência que é a tua primordial, tá? Existe uma essência que é a tua primeira, ela representa a tua origem. Eu costumo dizer para as pessoas que quando a gente descobre qual que é a nossa essência primordial, a gente encontra o nosso verdadeiro pai e a nossa verdadeira mãe, né? Porque os nossos pais e mães carnais, né, eles são companheiros de jornada, mas eles não são o pai e a mãe dessa essência. Então, quando a gente encontra a essência que rege a nossa personalidade, que rege o nosso núcleo, que rege a nossa cabeça, o nosso corpo, o nosso espírito, a gente conhece o nome, né? A gente conhece um caminho para acessar esse verdadeiro pai ou esta verdadeira mãe. E isso realmente é um aspecto que cumpre uma função psíquica, psicológica, espiritual, muito forte, tá? Porque esse arquétipo, ele não vai ser que nem o teu pai, a tua mãe carnal, que podem ter errado com você, que podem ter, tipo, enfim, causado danos ou podem não conseguido representar a função de ser pai ou a função de ser mãe. Esse arquétipo, ele nunca vai deixar de fornecer para você aquilo que você precisa, tá? Aquela manutenção, tá? Que vai te deixar sempre saudável, tá? Emocionalmente, mentalmente, que vai te levar de encontro aos seus talentos, às suas virtudes, às suas forças, às suas afinidades e também aquilo que não afiniza com você, tá? Porque todo arquétipo, ele vai ter as suas afinidades e as suas desafinidades, tá? Todo arquétipo, ele vai, dentro da função que ele cumpre, se dar bem em certos aspectos, se relacionar bem com certas características e vai ser tipo uma força oposta, uma força muitas vezes, como que a gente fala, ele pode ser tipo anulado por outras forças, tá? Então, conhecer tudo isso, enfim, é de uma riqueza muito grande, muito grande. E voltando no que eu estava falando, independente do gênero, independente da idade que o ser humano se encontra, todos nós vamos ter acesso a todos esses arquétipos dentro da gente. Entretanto, vão ter alguns que vão ser já mais desenvolvidos e representar a nossa raiz, tá? E tudo isso tem a ver com a nossa
ancestralidade, tá? Tudo isso sempre vai estar conectado com o caminho que a vida fez antes de mim, para que eu estivesse aqui hoje, tá? E todas essas assinaturas, elas vão estar presentes nas suas mãos. Vão estar presentes também em outras partes do corpo, mas eu só sei falar das mãos, né? Eu sou especialista nas mãos. Existem outras janelas, sim, existem outras janelas, né? As assinaturas estão presentes em tudo, mas, enfim, nós vamos falar das mãos. Ellen Escobar, quando fizemos a leitura há alguns anos, acho que não falamos da minha. A gente sempre fala, viu, Ellen? É a primeira abordagem da análise quirológica, é falar das essências, é falar dos arquétipos. Só que o que acontece? É tanta informação, né, que é passada durante uma análise quirológica, são 2 horas que eu fico ali falando sem parar, né, sobre tudo que foi analisado aqui na mão, que muitas vezes a gente não consegue guardar. Então, assim, isso que eu ia te falar, resgata o áudio. Vai ser logo no início da consulta, no início ali da tua análise, você vai acessar. Sim, eu sempre gravo as análises, justamente por conta disso, né? Por que eu acho tão válido estar aqui compartilhando com vocês essas informações? Porque mesmo que você faça a análise comigo e receba ali os nomes dos seus arquétipos, e eu tento explicar para você a função daquilo, que você pode fazer com aquilo, a gente só consegue aproveitar realmente quando a gente entende, né, a profundidade do significado daquelas palavras que a gente está acessando ali. Mas vamos lá, tá? Todo mundo vai ter esses 7 arquétipos presentes nas mãos, né? E dentro da nossa jornada evolutiva, de certa forma, vamos ter que passar e desenvolver todos esses arquétipos. Às vezes não vamos conseguir desenvolver todos, porque às vezes vamos nos comprometer muito mais com um arquétipo. E às vezes aquele arquétipo vai virando uma zona de conforto, né? Ele vai virando ali um lugar da onde eu me dou bem, um lugar onde eu já desenvolvi as habilidades, um lugar que eu já conheço, um lugar mais previsível para mim, um lugar onde eu não tenho tanto gasto de energia. Mas de certa forma, a evolução significa desenvolvermos todos esses arquétipos em nossas vidas. E isso vai ser determinado por ciclos, tá? Cada dedinho, cada dedo seu representa um arquétipo. Nós temos 5 arquétipos aqui nos dedos e temos mais 2 aqui embaixo, tá? Então, cada área debaixo do dedo, por onde as suas linhas vão passando, vão determinar ciclos, que eu costumo dizer que são as estações da nossa vida, né? Então, tudo na natureza é feito por ciclos, tudo na natureza é feito por uma intercalagem, né, de forças desses arquétipos que vão trazer uma natureza diferente, uma atuação diferente, uma essência diferente, uma função diferente. Então, tudo é regido por ciclos, né? Os ciclos lunares, as estações, os ciclos das marés, os ciclos da própria vida, né? Todo mundo vai nascer, desenvolver, alcançar um ápice, entrar em decadência e morrer, né? Então,
todos nós somos regidos por esses ciclos imutáveis. Por quê? Lembra que eu disse que os arquétipos não regem só os seres humanos, mas também rege o tempo, tá? Também rege tudo que existe. Então, em algum momento que a gente vive o ciclo, a linha pode se destacar? Sim, tá? Todos nós, todas as linhas, independente que você queira, tá vivo ou não queira, conforme você vai vivendo, né, as linhas vão seguindo o seu curso. Porque lembra o que a gente falou ontem, né? Quem não esteve ontem, reveja a aula de ontem para entender isso que eu vou falar aqui agora. As linhas são as forças mutáveis. As linhas são a nossa sorte, né? Os dedos, algumas coisas que são fixas nas mãos são o nosso destino. A gente nunca vai conseguir mudar, tá? Esse destino vai falar da minha essência, tá? Então, assim, pode acontecer das pessoas não aceitarem a própria essência. Pode acontecer que por questões culturais, educacionais, emocionais, traumáticas, a pessoa queira ser algo que não é a essência dela, tá? Ela queira se parecer, queira assumir algo que ela nunca vai ser, porque não é a essência dela. Então isso é quando as pessoas vão contra esse arquétipo primordial. E isso, claro, vai ter consequências. Isso é permitido? Sim, tudo é permitido. Tudo é permitido. Mas isso vai ter um preço, tá? Isso vai ter algumas dificuldades, isso vai ter algumas consequências. É aquilo que eu falo, se você está consciente daquilo que você quer e do preço que você tem que pagar, você paga. Agora, o duro é quando você não está consciente daquilo que você quer e do preço que aquilo acarreta, diríamos assim. E aí vai virando desilusão, né? Enfim, você entra num processo de depreciação, né? E isso não é legal, porque você vai sempre querer agarrar algo com o seu próprio ser, mas isso é algo que não dá para agarrar pelo desejo. Isso é algo que a gente não escolhe, tá? Isso é algo que, de certa forma, está conectado com um mistério da existência que, enfim, acho que nem convém a gente tá abordando isso aqui. Então, assim, por isso que eu digo que esse é o seu destino. Se você carrega a essência de guerreiro, o seu destino é ser guerreiro. Não adianta você falar, ai, mas eu, né, queria tanto, sei lá, ser que nem o herói, porque é tão mais leve, parece ser tão mais agradável, acho tão mais bonito. Tudo bem, você pode desenvolver ao máximo aquela essência naquela vida, mas ela nunca vai ocupar a sua raiz primordial. Ela nunca vai ocupar o núcleo da tua personalidade. E você só vai se sentir inteiramente você no núcleo da tua personalidade, tá? Enfim, não sei se eu tô indo muito longe com vocês aqui, tô pegando um pouco pesado no que seria uma aula muito inicial. Mas vamos lá, todo mundo tem esses 5 dedos. E a linha, ela é um cabo condutor de tudo aquilo que você cria. O que é que você cria? Você cria emoções, você cria pensamentos e você cria
vitalidade, tá? Então, a todo momento, a sua cabeça tá gerando, ela tá seguindo um rio, um fluxo mental. Mesmo que você fala, eu não quero pensar em nada, esse eu não quero pensar em nada é um pensamento, é um fluxo mental, tá? Mesmo que você não queira, você tá a todo momento correndo um fluxo, um rio de emoções. Mesmo que você não queira sentir nada, né? Você tá sempre produzindo algum tipo de emoções. E esse fluxo, esses rios internos, né? Que não param, eles não param nunca, né? Eles só vão parar quando a gente passa dessa para melhor, que seja para melhor, assim espero, né? Enfim, eles não param, então as linhas, elas vão estar sempre correndo esse fluxo, tá? E cada vez que uma linha tá debaixo de um dedo, isso vai determinar um ciclo na minha vida, tá? Isso vai dizer que o que? Independente de eu carregar a essência X ou Y, eu vou vivenciar aquela essência naquele período da minha vida, tá? Então a gente começa na primavera, verão, outono, inverno. A gente seguindo o rumo aqui da linha do coração, na linha, o rio das nossas emoções, a gente começa emocionalmente na primavera infantil. Quando acaba esse ciclo, acabou a infância da pessoa, tá? E aí ela entra numa outra fase. Quando a linha estiver aqui debaixo do dedo do herói, eu vou estar vendo meu verão emocional, tá? Que vai ser uma fase onde eu vou afirmar a minha identidade, a minha personalidade, vários divisores de águas vão ocorrer nesse caminho, nesse ciclo, nesse verão, porque é nesse verão que eu vou estabelecer o meu maior brilho, estabelecer o meu caminho, tá? Depois eu entro no que seria o outono, tá? Emocional. Que aí eu já tenho meio que uma caminhada, né? Se eu fertilizei a minha terra, se eu semeei a minha terra, tá? Independente com o que eu fertilizei e semeei, isso é uma metáfora em relação ao que eu alimentei emocionalmente. Tá? Então vamos entender que cada emoção que eu alimentei, elas viraram sementes. E quando eu chego nesse ciclo, eu vou ter que colher essas sementes, tá? E vou ter que separar o joio do trigo. Então é aquela fase que todo mundo se aquieta, fica mais reflexível, fica menos energizado, né? Você fica mais calmo, mais tranquilo, mais na sua. Você não quer aventura, você não tem energia para gastar à toa. E a vida vai levar a gente nessa separação do joio e do trigo, né? Que é justamente eu decidir o que eu vou levar adiante ou não. É justamente nessa fase, tá? Que todos os traumas vêm à tona. É uma fase de amadurecimento onde muitas vezes eu vou ter um espelhamento na minha vida íntima do que seria um aspecto traumático da infância. Então, muitas vezes, né, se eu, por exemplo, fui abandonada pelo meu pai, e aí eu tive que gerar uma casca emocional para mim lidar com aquilo, né, para mim lidar com aquele sofrimento. Todo mundo vai gerar uma estratégia, tá, de como lidar com as suas emoções. E muitas vezes a gente vai ou fugir, ou gerar uma armadura, gerar uma casca. O que acontece? Quando eu chegar nesse ciclo emocional, essa armadura vai pesar. E como que eu vou
ter discernimento disso? Em relacionamento, tá? A pessoa que quiser se aproximar de mim vai deixar claro para mim que eu tenho uma armadura ali, tá? Então, é muito interessante, e todas essas datas, elas são calculadas e previstas através da análise quirológica, tá, gente? Todas essas datas, elas são matematicamente pontuais nas mãos. E aí elas vão de encontro a situações, a circunstâncias, a acontecimentos. Voltando aqui para os ciclos, depois do meu outono, né? Conforme eu vivi o meu outono, se eu soube que o inverno ia chegar e eu me preparei para o inverno, né? Eu vou viver um inverno emocional e aí volta para o começo e começa tudo de novo, tá? Então sempre vamos estar vivenciando esses ciclos que nada mais são do que regências arquetípicas, que nada mais são do que a manifestação de essências nos nossos campos de consciência, tá? Então, a consciência mental, a consciência emocional, tá? A consciência física. E dessa forma, vamos tendo que conhecer todos os arquétipos. Mesmo aqueles que somos ensinados, somos educados a rejeitar, tá? Porque somos educados a rejeitar o arquétipo da morte, somos educados a rejeitar o arquétipo da sobrevivência, somos educados a rejeitar o arquétipo selvagem, tá? Então, muitas forças que elas são intrínsecas à vida de toda pessoa, que todo mundo vai se defrontar com isso na vida, não estamos preparados, tá? Pelo contrário, fomos, enfim, levados a fugir, a negar, a acreditar num mundo em que isso não vai existir, tá? E nisso a humanidade como um todo perde a integridade do seu poder, né? Perde a integridade dos seus domínios. Porque não adianta eu falar assim, ai não, mas morte é ruim, morte, nossa, morte não é legal, morte é do mal, você não vai conseguir fugir dela, tá? E a morte, ela não é só a morte física propriamente dita. As mãos mostram que passamos por mortes emocionais. Somos obrigadas a enterrar ou a queimar aspectos do nosso eu. Eles simplesmente perecem, entram em decadência e nada nos sobra do que desapegar e deixar ir, deixar partir, para que a gente entre num período de transformação. Então, assim, existem muitos arquétipos. Entrou uma querida aí que tem o mesmo arquétipo que eu, né? E é um arquétipo que ele também é um arquétipo feminino, que ele foi muito rejeitado, tá? É um arquétipo feminino que representa o máximo ali do selvagem feminino, tá? E dentro da nossa história cultural humana, tá? Esse lugar do feminino, ele foi culpabilizado, né? Pelas mazelas da humanidade, né? Se a gente for pensar, por exemplo, né? Que se a gente for ver na visão aí suméria, judaico, e aí entra na cristã, né? A mulher, né? A Eva, por exemplo, né?
ela acaba sendo responsável pela queda da humanidade do paraíso, né? Ela acaba sendo ali o princípio da malícia, da sedução, de várias coisas que acabaram virando um bode expiatório, né? Acabaram virando ali as costas que vão carregar toda essa queda. E depois, para a gente aceitar de volta o arquétipo feminino, o que a gente fez? A gente virginizou ele, né? Seria a Virgem Maria, aquela que concebeu sem pecado, né? Onde a gente acaba, tipo, de certa forma, pegando um aspecto da natureza, né, que é a sexualidade, e endemonizando, cobrindo este lugar de culpa, de pecado. E não adianta a gente falar, ai não, eu sou cabeça aberta, eu não tô mais nessa. Todos nós, brasileiros, estamos sim muito sujeitos, tá, a reproduzir esse tipo de visão inconscientemente sobre nós mesmos no nosso dia a dia. E é justamente a forma, essas histórias que a gente guarda, né? A gente cria impressões dos arquétipos a partir das histórias. Então, essas histórias onde, tipo, o feminino vai levando muito a culpa, vai levando muito um lugar de não prestígio, isso, de certa forma, vai fundamentar um modelo que depois vai ser reproduzido em cada indivíduo e no macro da nossa sociedade, tá? Então, estudar arquétipos, gente, é libertador, tá? Estudar arquétipos é uma forma de você entender esses movimentos cósmicos, esses movimentos da natureza. E o ser humano, ele gosta, fica muito mais fácil para a gente entender uma força da natureza, algo tão grandioso como um arquétipo, quando a gente humaniza ele, né? Quando ele vira um Deus, quando ele vira um santo, quando ele vira, enfim, uma figura mais próxima à minha imagem e semelhança, né? Onde eu vou conseguir reconhecer ali padrões atemporais, porque um arquétipo, se eu pegar o arquétipo do guerreiro, por exemplo, né, que é um arquétipo muito comum, né, o mais fácil da gente, todo mundo conseguir visualizar, o arquétipo do guerreiro. Eu posso voltar ali a 2000 antes de Cristo e posso ir 2000 anos para frente do que a gente está hoje. O guerreiro lá do futuro e o guerreiro lá do passado, mesmo que eles estejam em tempos diferentes, em situações diferentes, em contextos diferentes, né? Submetidos a uma sociedade diferente, com uma tecnologia diferente, tudo diferente, eles vão ter algo em comum que vai defini-los como guerreiros, tá? Então, o arquétipo, ele se repete e se repete e se repete e se repete, né? É aquela espiral, né? Onde ele dá voltas, mas ele tá sempre passando pelo mesmo ponto, o famoso Ouroboros, né? A cobra que engole o próprio rabo. Então, de certa forma, estamos repetindo e repetindo e repetindo uma natureza de essências humanas, tá? E conhecer o seu próprio arquétipo significa se conectar com a sua maior força,
tá? Deixa eu ver que horas são aqui. A gente acabou, né, gente? 1 hora de live já. Enfim, 1 hora é pouco tempo, né? Pra gente poder falar de assuntos tão profundos, né? E abordar a técnica em si, que ela é tão meticulosa. Mas eu convido todo mundo a estar entrando na última turma de quirologia desse ano, tá? Então, a turma está sendo formada, nós iniciamos no final de agosto, início de setembro, tá? E aí vão ser 5 meses de estudos semanais, de aulas de 3 horas. Então, toda semana, às terça-feiras, às 7 horas da noite, a gente se encontra pelo Zoom numa aula de 3 horas, tá? Essas aulas ficam gravadas para quem não tem a disponibilidade de estar presente na aula ao vivo, apesar que eu prezo muito quem sabe aproveitar a aula ao vivo, tá? Porque você ter acesso ao especialista, né? No caso você poder estar ali frente a frente com o especialista, podendo elaborar dúvidas, podendo discutir pontos de vista, podendo colocar suas mãos ali como dúvida. Eu acho isso algo de muito valor, tá? Por isso que, por mais que eu venda o curso gravado, para quem quer, tem curso gravado, eu acredito muito nessa interação entre mestre e aluno, né? Entre mestre e discípulo. Até porque, enfim, muito do que é passado oralmente ali, a cada aula é diferente, né? A cada dia eu sou uma pessoa diferente, então a cada dia a aula vai ser diferente também. Por mesmo que eu fale, mas eu fiz o curso, sei lá, 10 anos atrás. Eu fiz o curso com você há 15 anos lá atrás, lá em Florianópolis, não sei o quê. Hoje o curso é completamente diferente. Então, quem já fez o curso, eu também convido a reciclar o curso, a refazer o curso, a receber o upgrade aí, né, de todas as informações. E quem tiver interesse no curso, quem quiser investir nesse conhecimento, né, para se conhecer melhor, ou quem é terapeuta e precisa de uma ferramenta eficaz, prática, discreta, silenciosa, né, que vai te desgastar pouco de conhecer a fundo o seu paciente, eu convido a estar fazendo o curso. Quem quiser pode me mandar uma DM ou acessar a ficha de inscrição na bio, né, aqui do perfil Quirologia Brasil. Eu agradeço todo mundo que esteve presente aqui nessa quarta-feira fria, né? Convido vocês também a ajudarem a estar divulgando o meu trabalho, né? Se esse conhecimento tocou aí em vocês de alguma forma. Convido todos a estarem contribuindo com o algoritmo aí do Quirologia Brasil. Então, assim, curtindo, comentando, salvando, compartilhando. E é isso, gente. Essa foi a última aula. Em breve eu sempre vou estar fazendo aulas assim que possível, tá? Sempre gerando conteúdo interessante aí para vocês. E espero conhecê-los mais, né? Quem sabe. Até uma próxima, gente. Gratidão a todos. Que os arquétipos aí nos abençoem.